Hoje é sábado de milagres, um dia singular, um marco no tempo e no espírito, onde a promessa de Deus se derrama sobre sua vida como um rio caudaloso. Você sente o peso da noite que se estende sobre sua alma, a escuridão que insiste em abraçar seus dias, sufocando a esperança e aprisionando a fé? Você ouve o lamento silencioso de um coração que anseia por algo mais, por uma ruptura, por uma intervenção divina que transcenda o ordinário. Hoje, neste sábado de restauração, o próprio céu se inclina para tocar sua realidade, para desatar os nós que te prendem e para abrir as portas que pareciam seladas para sempre. Não desvie o olhar. Não permita que a dúvida te roube este momento sagrado, pois o que está prestes a acontecer é para você, para sua casa, para sua vida. Quantas vezes você se viu diante de muralhas intransponíveis, de portas de bronze que se recusavam a ceder, de cadeias invisíveis que algemavam seus sonhos e sua capacidade de avançar? Sente a angústia da dívida que sufoca, a dor da doença que consome, a prisão da ansiedade que aprisiona a mente em um labirinto de medos? Há correntes financeiras pesadas e frias que impedem o fluxo da prosperidade em sua casa, tornando cada amanhecer uma batalha pela sobrevivência. Há enfermidades que, como sombras densas, roubam a vitalidade, a alegria, a própria essência de quem você é. E há, sim, as ataduras da alma, os grilhões do passado, as feridas não curadas, os ressentimentos que corroem, as amarras que impedem a verdadeira liberdade emocional e espiritual. Você se sente acorrentado, amarrado, impedido de alcançar o pleno potencial que o Criador depositou em você? Efatá, que cada corrente que te prende, cada nó que te sufoca, cada porta que se fechou em sua face, seja agora confrontada pelo poder que move os céus e a terra. Ó Senhor poderoso e glorioso, erguemos nossa voz em um clamor uníssono, uma súplica que rasga o véu da inércia e da desesperança. Clamamos pela cura que transcende a medicina, pela provisão que desafia a escassez, pela liberdade que rompe toda prisão. Olhe para as casas que hoje se curvam sob o peso da doença, onde a dor é uma visita constante, onde a esperança se esvai a cada dia. Olhe para os lares onde a escassez bate à porta, onde as contas se amontoam e o futuro parece incerto, onde a liberdade financeira é apenas um sonho distante. Veja as almas cativas pela angústia, pela depressão, pela falta de propósito, presas em suas próprias trevas interiores. Efatá, que a luz divina rompa as trevas da enfermidade. Efatá, que a abundância celestial inunde as finanças da sua casa. Efatá, que a liberdade da alma seja proclamada agora. Visualize a luz penetrando suas sombras mais profundas, um raio de sol que atravessa as muralhas mais espessas do seu coração. Sinta o calor dessa presença que não apenas ilumina, mas queima, que purifica, que restaura. As correntes que você sentia em seus pulsos, em seus tornozelos, em sua mente, elas não são mais de ferro, mas de fumaça que se dissipa ao sopro do Espírito Santo. As portas que antes estavam trancadas, agora se abrem com um estrondo glorioso, revelando um caminho novo, um horizonte de possibilidades que você jamais ousou sonhar. As nuvens densas de doença e escassez se afastam, dando lugar a um céu límpido, repleto da glória de Deus. Efatá, efatá, efatá. Este não é um convite para uma simples reflexão, mas para uma revolução em seu ser. É um chamado para que você se levante, sacuda a poeira da derrota e da resignação. A libertação que você tanto anseia não é um conceito abstrato, mas uma realidade tangível, acessível aqui e agora. A cura para o seu corpo, para sua mente, para suas emoções, está sendo derramada sobre você. A provisão para suas finanças, a quebra de todo ciclo de escassez, a abertura de portais de prosperidade, tudo isso está se manifestando. Como está escrito,
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a promessa para você, para sua casa, para sua família. Que a espada flamejante do Espírito rasgue o véu de trevas que recobre seu coração e clareie cada canto esquecido de sua alma. Que a voz do Altíssimo estremeça os fundamentos de toda prisão, de toda fortaleza que se levantou contra a sua vida. Que o poder inigualável do Criador desfaça cada laço, cada atadura, cada maldição geracional, cada palavra negativa que um dia foi lançada sobre você. Hoje é o dia da sua restituição, da sua redenção, da sua renovação. Efatá, Efatá, Efatá. Agora, posicione-se em fé. Erga sua cabeça, não importa quão pesada ela esteja. Estenda suas mãos, mesmo que elas pareçam vazias. Abra seu coração, ainda que ele esteja ferido. Abrace a promessa de que milagres alcançam sua casa, que a cura flui para cada célula do seu ser, que a liberdade financeira é seu direito divino. Não há mais espaço para a dúvida, para a incredulidade. O passado ficou para trás e o futuro se desenha com as cores vibrantes da vitória. Nós nos elevamos juntos, em um coro de gratidão e expectativa. Rezamos para que esta premissa se enraize profundamente em sua alma, germinando frutos de paz, de saúde e de prosperidade. Sinta a brisa suave da liberdade, o toque curador da graça, o abraço abundante da providência divina. Este é o seu momento, sua hora de ser desatado, de ser curado, de ser liberto. Efatá. Minha casa se abre para os milagres. Efatá. Meu corpo se abre para a cura. Efatá. Minhas finanças se abrem para a liberdade. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, florescendo em uma realidade de poder, propósito e plenitude. Que assim seja, e que a glória de Deus se manifeste em cada detalhe do seu existir. Amém. Amados irmãos e irmãs, filhos e filhas do Altíssimo, a palavra Efatá ecoa através dos séculos, carregada de um poder que transcende a compreensão humana. Ela não é apenas uma palavra, mas um decreto, uma ordem divina que abre o que estava fechado, que libera o que estava preso. A história nos leva ao Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, onde Jesus, em sua infinita compaixão, encontra um homem surdo e com dificuldade na fala. A multidão, vendo a necessidade, roga a Jesus que lhe imponha as mãos. E Jesus, tomando-o à parte da multidão, pôs os dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Em seguida, olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram. Sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Este milagre, tão vívido e direto, não é um conto distante, mas um modelo, um protótipo do que Deus deseja fazer em sua vida hoje. O contexto histórico daquela época era de um povo oprimido, não apenas por Roma, mas por enfermidades, por tradições que os afastavam da verdadeira essência da lei, por uma religiosidade que muitas vezes aprisionava em vez de libertar. A surdez e a mudez eram vistas não apenas como aflições físicas, mas muitas vezes como sinais de um bloqueio espiritual, de uma incapacidade de ouvir a voz de Deus e de proclamar a sua verdade. Jesus, ao pronunciar Efatá, não apenas curou um corpo, ele rompeu um ciclo de silêncio e isolamento. Ele restaurou a comunicação, a conexão, a capacidade de expressar a glória de Deus. Efatá, que a sua voz, que o seu clamor, que a sua adoração sejam agora desimpedidos. Que cada barreira que o impede de ouvir a voz do Espírito, de discernir a vontade de Deus para a sua vida, caia por terra neste instante. As implicações dessa mensagem para os dias atuais são profundas e urgentes. Vivemos em um mundo ruidoso,
repleto de distrações, de vozes que clamam por nossa atenção. Muitas delas tóxicas, enganosas, que nos ensurdecem para a voz mansa e suave do Espírito Santo. Quantos de nós estamos surdos para a direção divina, para os sussurros de sabedoria que nos guiariam para a vitória? Quantos de nós estamos mudos, incapazes de expressar nossa fé, de testemunhar o poder de Deus, de proclamar as promessas que Ele nos fez? A mudez espiritual se manifesta na incapacidade de orar, de louvar, de interceder, de profetizar sobre nossa própria vida e sobre a vida de outros. A aplicação prática para nós hoje é clara. Primeiro, precisamos reconhecer onde estamos surdos ou mudos, onde a voz do mundo tem falado mais alto que a voz de Deus, onde o medo tem silenciado sua boca e impedido você de declarar a fé. Segundo, precisamos clamar por Efatá. Não é uma oração passiva, mas um clamor de fé, uma exigência espiritual. Assim como o homem foi levado a Jesus, nós precisamos nos aproximar do Mestre, seja em oração silenciosa ou em um grito desesperado. Terceiro, precisamos estar dispostos a quebrar com a multidão, a nos afastar do burburinho que nos distrai, para ter um encontro pessoal e íntimo com Jesus, como ele fez com o homem surdo. Ele o levou à parte. Há momentos em que a cura e a libertação exigem um espaço de intimidade com o Senhor, longe dos olhares curiosos e das opiniões alheias. Efatá, que a sua audição espiritual seja aguçada, que a sua boca seja cheia de louvor e profecia. Agora, vamos mergulhar na primeira grande área de restauração que o sábado de restauração Efatá promete: a cura. A cura não é apenas a ausência de doença, mas a restauração da plenitude, da integridade do ser. Quantos de vocês carregam dores crônicas, diagnósticos desanimadores, enfermidades que parecem desafiar toda a medicina? Quantos de vocês sentem o peso da exaustão, da fadiga, da falta de vitalidade que rouba a alegria de viver? E não falamos apenas da cura física. Há feridas na alma, cicatrizes emocionais, traumas do passado que se recusam a sarar, que continuam a sangrar, a infectar cada área da sua vida. A ansiedade que paralisa, depressão que obscurece, medos que acorrentam a mente. A palavra de Deus é repleta de promessas de cura. Em Isaías 53:5 lemos: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é uma das mais poderosas profecias messiânicas que se cumpriu em Jesus Cristo. O contexto histórico dessa passagem aponta para o sofrimento vicário do servo sofredor, que carregaria sobre si as dores e enfermidades da humanidade. O verbo sarados aqui não se refere apenas à cura espiritual do pecado, mas também à cura física e emocional. A palavra hebraica Rafa significa restaurar, consertar, curar. Ela abrange a totalidade do ser. Em Tiago 5:14-15, a Bíblia nos instrui: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui, a cura é apresentada como uma parte integrante da fé e da comunidade. O azeite simboliza a unção do Espírito Santo, e a oração da fé é o veículo pelo qual o poder de Deus é liberado. O contexto da igreja primitiva era de uma fé vibrante, onde os milagres eram uma ocorrência comum, não uma exceção. Eles criam na autoridade do nome de Jesus e na eficácia da oração. As implicações para hoje são claras. Deus ainda cura. A medicina avançou e somos gratos por ela, mas há um nível de cura que só vem do toque divino.
Muitos tentam curar os sintomas sem ir à raiz da doença, que muitas vezes é espiritual ou emocional. A enfermidade pode ser uma porta de entrada para a opressão, um grilhão que o inimigo usa para roubar sua alegria e seu propósito. A cura de Deus é completa. Ela restaura não apenas o corpo, mas a alma, a mente, o espírito. Ela liberta você do peso da dor e da desesperança. Efatá, que cada célula do seu corpo ouça a voz do Criador e seja restaurada à sua perfeição original. Efatá, que toda dor, toda enfermidade, toda limitação física seja desfeita pelo poder do Espírito Santo. As aplicações práticas para a cura são múltiplas. Primeiro, a confissão da palavra. Declare sobre sua vida o que a Bíblia diz sobre sua saúde. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Segundo, a oração da fé. Não ore com dúvida, mas com convicção, crendo que Deus pode e vai agir. Terceiro, o desapego de diagnósticos negativos. Respeite a ciência, mas não permita que um relatório médico seja a palavra final sobre sua vida. A palavra final vem de Deus. Quarto, o perdão. Muitas doenças têm raízes na falta de perdão, no ressentimento guardado. Efatá para o seu coração, para que ele se abra para liberar e receber o perdão. Quinto, a unção. Busque a unção de Deus, seja através da oração de pastores, seja através da sua própria fé que ativa a unção em sua vida. Sinta a brisa da cura soprando sobre você neste momento. Visualize a enfermidade se desfazendo, as células se regenerando, a dor se esvaindo. Não é uma fantasia, é uma realidade que o Espírito Santo está manifestando agora. Levante suas mãos, toque a parte do seu corpo que precisa de cura e declare: Efatá, Efatá, que a cura divina seja derramada sobre você, sobre seus entes queridos, sobre cada membro da sua família. Agora, avancemos para a segunda área de restauração, a liberdade financeira. A escassez. Ela tem sido uma praga que assola muitos lares, um ciclo vicioso de dívidas, de contas que se acumulam, de sonhos adiados, de uma constante batalha pela sobrevivência. O peso da dívida pode ser tão opressor quanto uma doença física, roubando a paz, gerando ansiedade, corroendo relacionamentos. Muitos se sentem presos em um labirinto financeiro, sem saída, sem esperança de um futuro próspero. A pobreza não é a vontade de Deus para seus filhos. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, e isso inclui a abundância em todas as áreas, inclusive a financeira. A Bíblia nos ensina sobre a provisão divina. Em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo declara: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Esta promessa não é para alguns poucos privilegiados, mas para todos os que estão em Cristo. O contexto dessa carta é o agradecimento de Paulo aos filipenses por sua generosidade em ofertas. E ele os assegura que Deus, que é o provedor, retribuirá a eles de acordo com sua própria riqueza, que é ilimitada. Não é uma promessa de riqueza para o luxo, mas de suprimento para todas as necessidades, e além disso, para a capacidade de ser uma bênção para outros. Em Malaquias 3:10-12, Deus desafia seu povo: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Este é um princípio do reino, a lei da semeadura e da colheita.
O contexto histórico de Malaquias é de um povo que havia se afastado de Deus, negligenciando os dízimos e ofertas, e por isso sofria com a escassez. Deus os convida a retornar a Ele e a prová-lo em sua fidelidade. As implicações para os dias de hoje são monumentais. A liberdade financeira não é apenas ter dinheiro, mas ter o controle sobre suas finanças, não ser escravo da dívida, ter a capacidade de ser generoso, de investir no reino, de viver sem o peso da preocupação constante. Muitos ciclos de pobreza são geracionais, passados de pais para filhos, não por falta de esforço, mas por falta de conhecimento dos princípios divinos ou por uma maldição que precisa ser quebrada. A repreensão do devorador é uma promessa de proteção contra as perdas inesperadas, contra os gastos imprevistos que drenam seus recursos. Efatá, que as portas da prosperidade se abram sobre sua vida. Efatá, que cada ciclo de escassez seja quebrado e que a abundância de Deus inunde suas finanças. As aplicações práticas para alcançar a liberdade financeira são cruciais. Primeiro, a fé na provisão de Deus. Creia que Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Segundo, a obediência aos princípios bíblicos de dízimos e ofertas. Não é uma barganha com Deus, mas um ato de fé e obediência que abre as janelas do céu. Terceiro, a sabedoria na gestão financeira. Busque conhecimento, aprenda a orçar, a poupar, a investir. Deus não abençoa a bagunça. Quarto, a quebra de maldições geracionais. Se há um padrão de pobreza em sua família, declare Efatá sobre essa maldição e a quebre em nome de Jesus. Quinto, a generosidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. A mão que dá nunca está vazia. Sinta a unção da prosperidade fluindo sobre sua vida neste momento. Visualize as dívidas sendo quitadas, as contas sendo pagas, as oportunidades financeiras surgindo de onde você menos espera. Não é um desejo vazio, é um decreto que se manifesta. Levante suas mãos, declare sobre suas finanças. Efatá, Efatá. Que a liberdade financeira seja sua herança, que a prosperidade de Deus se manifeste em sua casa e em seus negócios. Finalmente chegamos à terceira e abrangente área de restauração. Milagres alcançam sua casa. Sua casa não é apenas um lugar físico, mas um santuário, um refúgio, o centro de sua família, de seus relacionamentos mais íntimos. Quantos lares estão desestruturados, marcados por conflitos, por doenças, por vícios, por falta de paz? Quantos filhos estão perdidos? Quantos casamentos estão em ruínas? Quantos pais estão desesperados? A casa é o primeiro campo de batalha e é também o primeiro lugar onde os milagres de Deus devem se manifestar. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de milagres que alcançaram casas inteiras. Em Atos 16:31, o carcereiro de Filipos, após o terremoto e a libertação de Paulo e Silas da prisão, pergunta o que deveria fazer para ser salvo. A resposta é poderosa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O contexto aqui é de um homem que estava prestes a tirar a própria vida por medo das consequências de ter permitido a fuga dos prisioneiros. A fé dele naquele momento de desespero abriu a porta para a salvação de toda a sua família. Não apenas ele, mas todos os que estavam em sua casa foram alcançados pela graça e batizados. Em Josué 24:15, Josué faz uma declaração que ecoa através dos tempos. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O contexto é a renovação da aliança de Israel com Deus antes da morte de Josué. Ele desafia o povo a fazer uma escolha clara, mas ele mesmo já havia tomado sua decisão, e essa decisão incluía sua casa.
É uma declaração de liderança espiritual, de compromisso familiar com os princípios de Deus. As implicações para os dias atuais são vitais. Sua casa é um campo missionário. É o lugar onde a fé deve ser vivida, onde os valores do reino devem ser ensinados, onde a paz de Cristo deve reinar. Muitos buscam milagres fora de casa, mas o maior milagre pode começar dentro das suas próprias paredes. A desestruturação familiar é uma das maiores crises da nossa sociedade, e a resposta está na restauração divina, no poder de Deus entrando em cada cômodo, em cada relacionamento. A promessa de que milagres alcançam sua casa significa que não há situação familiar que seja impossível para Deus. Não importa quão quebrada pareça, quão longe um filho tenha ido, quão amargo um relacionamento tenha se tornado. Efatá, que a paz de Cristo inunde sua casa. Efatá, que cada relacionamento seja restaurado, cada filho perdido seja encontrado, cada dor familiar seja curada. As aplicações práticas para que milagres alcancem sua casa são essenciais. Primeiro, a oração intercessória pela família. Não desista de orar por seus entes queridos, mesmo que pareçam resistentes. Suas orações são sementes que germinarão no tempo de Deus. Segundo, o estabelecimento de um altar familiar. Que sua casa seja um lugar de adoração, de leitura da palavra, de oração conjunta. Terceiro, o perdão e a reconciliação. Muitos lares são prisioneiros de mágoas antigas. Efatá para os corações endurecidos, para que o perdão flua livremente. Quarto, a declaração profética sobre sua casa. Declare bênçãos, declare cura, declare salvação, declare paz sobre cada membro da sua família e sobre cada cômodo do seu lar. Quinto, o exemplo. Seja o exemplo de fé, de amor, de paciência que sua família precisa ver. Sinta a presença de Deus preenchendo sua casa neste momento. Visualize a harmonia retornando, a alegria florescendo, os laços se fortalecendo. Não é um desejo distante, é uma realidade que está se manifestando. Levante suas mãos, declare sobre sua casa, Efatá, Efatá. Que sua casa seja um farol de milagres, um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. Amados, a jornada de fé é uma jornada de constante abertura. Abrir os ouvidos para ouvir, abrir a boca para proclamar, abrir o coração para receber, abrir as mãos para dar e para abençoar, abrir a casa para a presença de Deus. O inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos manter fechados, para nos selar em prisões de medo, de dúvida, de incredulidade. Ele quer que você permaneça surdo à voz de Deus, mudo para a sua verdade, cego para as suas maravilhas, preso em ciclos de escassez e enfermidade. Mas hoje, neste sábado de restauração, o decreto celestial é liberado sobre você. Efatá. Pense nas portas que você tem batido, nas oportunidades que parecem ter se fechado, nos caminhos que parecem bloqueados. Talvez seja a porta para um novo emprego, para um relacionamento curado, para um avanço em sua carreira, para a realização de um sonho antigo. O inimigo tem tentado selar essas portas com cadeados invisíveis, com selos de desânimo e frustração. Mas a voz de Jesus, a mesma voz que acalmou a tempestade, que ressuscitou os mortos, que abriu os ouvidos do surdo, está clamando sobre cada porta trancada em sua vida. Efatá. Em João 10:9, Jesus declara: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Ele é a porta que se abre para a vida abundante, para a liberdade, para a provisão. Ele não é uma porta que se fecha, mas uma porta que convida à entrada e à saída, a liberdade de movimento e a descoberta de pastagens verdes, de provisão e descanso. O contexto é a metáfora do bom pastor que guia suas ovelhas. As ovelhas
Entram e saem com segurança, encontrando tudo o que precisam. As implicações para sua vida hoje são que não há mais necessidade de viver aprisionado. A porta está aberta. Você não precisa mais bater em portas que Deus não abriu. Você precisa reconhecer a porta que Ele já abriu e entrar por ela. Há uma liberdade de movimento no espírito que muitos ainda não experimentaram. Uma liberdade de ir e vir, de prosperar, de ser abençoado, sem os grilhões do medo ou da limitação. Efatá, que cada porta que o céu destinou para você se abra agora. Que cada caminho bloqueado seja desimpedido pelo poder do Espírito Santo. As aplicações práticas são: primeiro, a vigilância. Esteja atento às portas que Deus está abrindo. Elas podem não ser como você esperava. Segundo, a coragem de entrar. Não hesite, não duvide. Quando a porta se abre, entre com fé e ousadia. Terceiro, a gratidão. Agradeça a Deus pelas portas abertas e pelas que ainda se abrirão. Quarto, a fé para persistir. Às vezes a porta se abre, mas a jornada através dela ainda exige fé e perseverança. Hoje, você está sendo convidado a uma nova dimensão de fé, onde o impossível se torna possível. Não é uma utopia, mas uma realidade que Deus está liberando sobre a sua vida. O poder de Efatá não é limitado pelo seu passado, pelas suas falhas, pelos seus medos. Ele é limitado apenas pela sua incredulidade. E neste sábado de restauração, a incredulidade está sendo quebrada. As escamas estão caindo dos seus olhos, e a fé está sendo acesa em seu coração como uma chama inextinguível. Em Lucas 1:37, o anjo Gabriel declara a Maria: porque para Deus nada é impossível. Esta é uma verdade fundamental que deve permear cada fibra do seu ser. O contexto é o anúncio do nascimento de Jesus a uma virgem, algo humanamente impossível. Mas com Deus, o impossível se torna a sua especialidade. As implicações para você são que não importa o tamanho do seu desafio, não importa a profundidade da sua dor, não importa a altura da muralha que se levanta diante de você, para Deus, nada é impossível. Sua doença incurável, nada é impossível. Sua dívida impagável, nada é impossível. Seu filho perdido, nada é impossível. Seu casamento em ruínas, nada é impossível. Efatá. Que a sua mente se abra para a possibilidade do impossível. Que o seu coração se encha de uma fé inabalável. As aplicações práticas são: primeiro, a rendição. Entregue a Deus o que parece impossível em suas mãos. Segundo, a expectativa. Espere por milagres, não apenas deseje-os. Terceiro, a declaração. Fale a fé, não o problema. Quarto, a ação. A fé sem obras é morta. Dê passos de fé, mesmo que pequenos. Neste sábado de restauração, o céu está aberto sobre você. As janelas do céu estão abertas para derramar bênçãos sem medida. As portas do seu destino estão sendo destrancadas. As correntes que te prendiam estão se desfazendo. O véu que cobria seus olhos está sendo rasgado. A surdez que o impedia de ouvir a voz de Deus está sendo curada. A mudez que o impedia de proclamar está sendo desfeita. Efatá. Que a glória de Deus se manifeste em sua vida de uma forma que você jamais viu. Não permita que a voz do desânimo, que o sussurro da dúvida, que o eco do passado roubem de você este momento. Esta é a sua hora. Este é o seu tempo. Este é o seu sábado de restauração. O termo restauração significa trazer de volta ao estado original, ou até mesmo a um estado melhor do que o original. Significa recuperar o que foi perdido, consertar o que foi quebrado, renovar o que envelheceu. Em Joel 2:25, Deus promete: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e pela locusta, e pelo pulgão e pela lagarta,
o meu grande exército que enviei contra vós. O contexto é de um povo que havia sofrido perdas devastadoras por pragas, simbolizando os anos perdidos, as oportunidades roubadas, os recursos consumidos. Mas Deus promete a restauração, a devolução do que foi perdido, e até mesmo, em maior medida. As implicações para você são que Deus não apenas quer curar o que está doente ou suprir o que falta, mas Ele quer restituir os anos que o inimigo roubou. Os anos de dor, os anos de escassez, os anos de solidão, os anos de doença. Ele quer devolver o tempo, as oportunidades, a alegria, a paz. Ele quer que você não apenas se recupere, mas que prospere além do que você poderia imaginar. Efatá, que cada ano perdido seja restituído com juros, que cada oportunidade roubada seja multiplicada. As aplicações práticas para a restauração são, primeiro, a fé na restituição. Creia que Deus é um Deus de restauração. Segundo, a paciência. A restauração pode ser um processo, mas a promessa é certa. Terceiro, a gratidão. Agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo, mesmo antes de ver a manifestação completa. Quarto, a semeadura. Continue semeando fé, amor, generosidade, pois a colheita da restauração virá. Este é um momento de virada, um ponto de inflexão, onde o deserto se torna jardim, onde a tristeza se transforma em alegria, onde a escassez dá lugar à abundância, onde a doença se rende à saúde, onde a prisão se desfaz em liberdade. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Efatá, que o seu espírito se eleve acima de toda circunstância. Que a sua alma seja inundada de paz e esperança. Neste sábado de restauração, a unção de Efatá está sendo liberada para que você possa ver, ouvir, falar, andar e viver de uma forma totalmente nova. É uma unção que quebra o jugo, que desfaz o fardo, que liberta os cativos. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Algo novo está sendo gerado em seu interior. Uma semente de milagre está sendo plantada em seu solo. Em 2 Coríntios 5,17, lemos: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O contexto é a transformação radical que ocorre na vida de alguém que aceita Jesus. Não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma renovação completa do ser, do espírito, da alma e do corpo. As implicações para você são que você não está preso ao seu passado. Você não está condenado a repetir os mesmos erros, os mesmos ciclos de dor e escassez. Em Cristo, você tem a oportunidade de ser uma nova criatura, de experimentar uma vida completamente nova, onde o velho é deixado para trás e o novo floresce. Efatá, que a sua identidade em Cristo seja revelada, que o velho seja desfeito e o novo floresça em sua vida. As aplicações práticas para viver essa nova criatura são: primeiro, o arrependimento. Deixe para trás o que te prende ao velho. Segundo, a renovação da mente. Mude sua forma de pensar, alinhando-a com a palavra de Deus. Terceiro, a busca por santidade. Viva uma vida que honre a Deus. Quarto, o testemunho. Compartilhe a sua nova vida com outros. Sinta a renovação fluindo em cada parte do seu ser. Sinta o peso saindo de seus ombros, a leveza da liberdade tomando conta. Não é um sonho, é uma realidade que está se manifestando agora. Levante suas mãos, declare sobre sua nova vida. Efatá, Efatá. Que a sua nova vida em Cristo seja um farol para o mundo, um testemunho do poder transformador de Deus. Amados, a palavra Efatá é um convite à ação, um chamado à fé ousada. Não é para os passivos, mas para aqueles que estão dispostos a crer, a clamar, a receber. O céu está pronto para agir em seu favor, para liberar os milagres que você tanto anseia.
Mas você precisa se posicionar em fé, abrir seu coração e sua boca para receber e declarar. Em Hebreus 11:1, a Bíblia define a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O contexto é a exortação à fé, apresentando exemplos de heróis da fé que agiram baseados em promessas que ainda não haviam se cumprido, mas que eles criam que se cumpririam. As implicações para você são que a fé não é um sentimento, mas uma certeza, uma convicção. É a capacidade de ver o invisível e de crer no impossível. É o que move a mão de Deus. Você precisa ativar essa fé em seu coração. Efatá. Que a sua fé seja fortalecida. Que a sua visão espiritual seja aguçada para ver o que Deus está fazendo. As aplicações práticas para ativar a fé são: primeiro, ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Segundo, a confissão. Fale o que você crê, não o que você vê. Terceiro, a oração. Converse com Deus sobre suas necessidades e suas promessas. Quarto, a obediência. A fé se manifesta em ações de obediência. Neste sábado de restauração, a unção de Efatá está sobre você para quebrar todo o cativeiro, para desatar toda a amarra, para abrir toda a porta. Não há mais espaço para a dúvida, para a incredulidade, para a resignação. O tempo da sua libertação é agora. O tempo da sua cura é agora. O tempo da sua liberdade financeira é agora. O tempo dos milagres em sua casa é agora. Efatá. Que a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus. Sinta o poder do Espírito Santo fluindo sobre você neste momento. É um poder que queima, que purifica, que restaura. É um poder que expulsa o medo, que dissipa as trevas, que traz a luz. Não é uma emoção passageira, mas uma manifestação real da presença de Deus. Em Atos 1:8, Jesus promete: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O contexto é a promessa do Espírito Santo antes da ascensão de Jesus. O poder do Espírito é para capacitar os crentes a viverem uma vida de testemunho e a realizarem as obras de Deus. As implicações para você são que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Você não está sozinho. O Espírito Santo é seu capacitador, seu consolador, seu guia. Ele é quem manifesta os milagres em sua vida. Efatá. Que o poder do Espírito Santo se manifeste em você de forma sobrenatural. As aplicações práticas para receber e viver no poder do Espírito são: primeiro, a busca. Busque a plenitude do Espírito Santo. Segundo, a rendição. Permita que o Espírito o guie e o use. Terceiro, a sensibilidade. Esteja atento à voz e aos impulsos do Espírito. Quarto, a ousadia. Seja ousado em sua fé e em seu testemunho. Neste momento, eu te convido a fazer uma declaração poderosa. Uma declaração que ecoará nos céus e na terra. Uma declaração que ativará o poder de Efatá em sua vida. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja sentindo, levante suas mãos, abra sua boca e declare com toda a fé que há em seu coração: Efatá. Minha casa se abre para os milagres. Efatá. Meu corpo se abre para a cura. Efatá. Minhas finanças se abrem para a liberdade. Repita comigo com convicção, com autoridade: Efatá. Milagres alcançam minha casa. Efatá. Cura flui para meu corpo. Efatá. Liberdade financeira é minha porção. Que esta palavra, Efatá, seja a chave que destranca todas as portas que estavam fechadas em sua vida. Que ela seja o som que quebra todas as correntes, que desfaz todos os nós. Que ela seja a luz que dissipa toda a escuridão.
Que ela seja o decreto que transforma sua realidade. Este é o seu sábado de restauração. Um dia para ser lembrado, um dia para ser celebrado. Um dia onde o impossível se torna possível, onde o sobrenatural se torna natural. Não há mais espaço para a derrota, para a resignação. O futuro se desenha com as cores vibrantes da vitória, da plenitude, da abundância que Deus tem para você. Que a paz que excede todo entendimento inunde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que a provisão de Deus seja abundante em sua vida. Que a cura divina seja completa em seu corpo e em sua alma. Que os milagres se manifestem em sua casa de uma forma que você nunca imaginou. Efatá, Efatá, Efatá. Receba esta palavra. Abrace esta promessa. Viva esta verdade. E testemunhe o poder de Deus em sua vida. Se você recebeu esta palavra, se ela tocou seu coração, eu te convido a interagir. Comente Efatá nos comentários. Declare sua fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de um milagre. Que esta semente de transformação germine em sua vida, florescendo em uma realidade de poder, propósito e plenitude. Que assim seja, e que a glória de Deus se manifeste em cada detalhe do seu existir. Amém.